Vamos ao primeiro painel do dia. Lembrando que cada palestrante terá 25 minutos de fala e logo depois será a vez das perguntas. Mesmo esquema de ontem. Quem está online faz a pergunta no chat. Quem está aqui, escreve no papelzinho, no bloco, né, que vocês receberam e entrega para nós. A equipe está sempre aqui, o staff está sempre aqui no corredor. É só entregar para a gente que eu vou passar aos moderadores dos painéis, ok? Então, agora convidamos o administrador André Marini, que é representante, delegado do CRA-RJ nos países lusófonos, docente convidado do SCAC e o coordenador geral deste evento para apresentar o painel Principais Desafios e Tendências da Governança Corporativa e os seus palestrantes. Seja bem-vindo, Marini. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, registrar nossos cumprimentos especiais ao presidente do CRA, Dr. Wagner Siqueira, senhores diretores e conselheiros do CRA, aqui presentes também, a todos que participam da segunda edição do nosso Congresso de Administração dos Países de Língua Portuguesa. Cumpre-me registrar com satisfação o expressivo número de inscrições no nosso congresso, ultrapassando a marca de 4.300 inscritos em mais de 15 países. Vamos partir para o nosso painel, né? Sem mais delongas, ainda mais com profissionais renomados, de qualidade, que hoje estão aqui conosco. Não vamos consumir tempo com outras delongas. Apenas dizer que teremos duas palestras, então, 25 minutos, como a Érica disse há pouco, e, ao final, nós teremos um bloco de 10, 15 minutos para algumas perguntas, né? E estejam à vontade, quem está aqui no plenário, quem está também online, nos acompanhando pelo YouTube. Faço um rápido enquadramento, à luz do IBGC, do que coloca o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, trazendo um enquadramento conceitual. Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Esse sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização, na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Já é um conceito atualizado recentemente pelo próprio IBGC no ano passado. Então, para aquecer esse painel, eu vou fazer aqui pequenas reflexões sobre o que a gente tem pesquisado e lido, né, em alguns materiais técnicos e também como produto de alguns fóruns. O alinhamento do papel da alta administração às expectativas de seus stakeholders. A integração entre conselhos, comitês, diretoria, auditoria, compliance, a segurança da informação, a qualidade da comunicação, a transparência, a prestação de contas, a equidade. Como está o acompanhamento do desempenho e contribuições efetivas dos auditores? A independência dos conselheiros, a avaliação dos conselheiros, são temas que a gente vai poder estar abordando ao longo do nosso painel. E a questão dos riscos também, os riscos reputacionais, né? Quanto ouvimos agora as organizações tocarem, comentarem, né, sobre riscos reputacionais. Sabemos o quanto tudo isso é muito importante, principalmente num painel que lida com governança corporativa, trazendo desafios e oportunidades sobre o tema. Tenho agora a honra de convidar o Dr. Mário Spinelli, desde já muito grato por sua presença ao nosso evento, passando a fazer leitura do currículo. O senhor Mário
Spinelli é doutor em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Professor da graduação e do mestrado profissional na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor convidado do curso de pós-graduação em Prevenção e Combate ao Desvio de Recursos Públicos na Universidade de Lavras e do curso de pós-graduação em Direito Econômico e Regulatório da PUC, Rio de Janeiro. Foi representante brasileiro do Grupo Anticorrupção dos países do G20. Atuou na elaboração da Lei de Acesso à Informação e da Lei Anticorrupção, entre outras iniciativas legais. Entre outras condecorações, recebeu o diploma do Mérito COAF e a congratulação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Tem pesquisas, artigos acadêmicos e obras publicadas nas áreas de prevenção e combate à corrupção, transparência e acesso à informação, além de proteção de dados pessoais e controle governamental e compliance. Professor Mário Spinelli, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas presentes, aos que nos assistem. Uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês na manhã de hoje para compartilhar um pouco das nossas reflexões sobre um tema tão importante e muito atual, que é justamente a governança, como a governança, algumas das tendências e desafios da governança nas organizações. Queria agradecer ao Conselho, na pessoa do presidente Wagner Siqueira, pelo convite, meu amigo André Marini, pela organização do evento. Como eu disse, é uma honra estar aqui. Atualmente ocupo o cargo de diretor de governança e conformidade na Petrobras, a maior empresa em valor de mercado da América Latina, e para nós é um desafio enorme falar sobre esse tema tão intrigante, tão importante para as organizações, sejam elas do setor privado ou também do setor público, porque agora é interessante que cada vez mais a gente dialoga de forma conjunta sobre essas tendências e desafios da governança, tanto no setor privado, mas também no setor público. E gostaria de falar um pouco a minha abordagem nesse espaço que a mim foi, em função desse convite que a mim foi formulado, gostaria de falar um pouquinho sobre algumas dessas reflexões sobre o papel da governança, sobre a importância da governança nas organizações, mas trazendo um pouco também do modelo da Petrobras. Eu acho que é importante estabelecer esse paralelo, porque nós estamos falando de uma empresa muito grande e com desafios de governança também muito grandes. Nós estamos falando de uma sociedade de economia mista, uma empresa que tem, no mesmo espaço, um diálogo permanente entre os interesses públicos, o interesse público, empresa estatal brasileira, a maior empresa estatal brasileira, e o interesse privado, dos mais de 700 mil acionistas da Petrobras. Então, esse diálogo e como essa arena decisória funciona, traz para nós muita luz sobre a questão da governança. Eu atuo como professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tanto na graduação quanto no mestrado, e a gente vai buscar aqui trazer um pouco dessa reflexão, tanto no ambiente teórico quanto no ambiente prático, que eu acho que esse diálogo é importante, traz conhecimento e nos dá a capacidade de refletir. É na academia, é na universidade que se forma o conhecimento. Eu brinco com os meus alunos, falo assim, aqui é o lugar do sofrimento, aqui a gente sofre para buscar as soluções para os problemas complexos que temos. Se a gente fica só na prática, também só no dia a dia, acaba não trazendo soluções para os problemas que temos, que são cada vez mais problemas complexos. Vivemos numa sociedade complexa, em que a informação flui muito rapidamente, em que temos novos desafios que surgem. Hoje, as empresas hoje têm que enfrentar problemas que no passado não tinham que enfrentar. Com essa informação tão fluida, hoje as pessoas se informam pelo celular, no WhatsApp, crises de reputação e de imagem passam a custar muito dinheiro. Estar preparado para esse novo mundo, para esse novo contexto, é sim, talvez o que haja de mais importante, que existe de mais importante na vida de uma empresa, de uma organização. Então, quando a gente fala, semana passada eu estive num evento no BNDES, que é também uma instituição estatal no Brasil,
falando um pouquinho, e falei um pouco sobre prevenção e combate aos assédios no ambiente de trabalho. E a provocação que eu fiz foi o seguinte: tem muita gente, quando a gente vai falar de combate a assédio sexual, combate a assédio moral, a pessoa, mas por que tem que discutir isso? Por que as empresas têm que discutir isso? As empresas precisam discutir isso porque isso é um valor para a sociedade moderna. Felizmente é um valor. Proteger as pessoas, felizmente, passou a ser um valor. Então, eu sou otimista, viu? Então, há uma evolução no comportamento humano em que cada vez mais as pessoas não toleram determinado tipo de conduta dentro das empresas. E valorizar isso, entender que isso conversa com governança, parece ser importante. Um pouquinho esse é um pouco da reflexão que a gente vai fazer aqui. Bom, onde eu devo apontar aqui para o negócio andar? Deixa eu ver. Para cá? Foi? Acho que não está funcionando não, gente. Se alguém puder me socorrer aqui. Agora, desligado, de fato, ficava difícil funcionar. Obrigado. Acho que não. Agora foi. Bom, o professor gosta de conceito, né? É engraçado, isso começa com conceito. A apresentação começa com conceito. Porque é do conceito que a gente entende do que a gente está falando, né? Senão a gente começa a falar de coisas sem saber conceitualmente do que a gente busca falar aqui. Então, meu amigo André Marini já trouxe muito bem um dos conceitos que se usa muito aqui no Brasil de governança corporativa, que é o conceito do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que trabalha o conceito de governança como um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelos quais as organizações são dirigidas e monitoradas. Então, nós estamos falando de princípio, de regra, de estrutura e de processo. É um pouquinho que a gente vai falar aqui com vocês. E o mesmo IBGC traz alguns fundamentos relacionados, que são a base da governança corporativa e que recentemente foram atualizados. E esses fundamentos, que estão aqui na parte de baixo desse slide, eles trazem para a gente luz sobre pontos importantes que também nós vamos falar durante essa breve intervenção. Primeiro, integridade. Por que integridade passa a ser fundamento, base da governança corporativa? Porque cada vez mais a sociedade valoriza condutas relacionadas ou que tenham um compromisso ético. Isso passa a ser um valor importante para as organizações. Nesse mundo, volto a dizer, ultraconectado, né? Ter um compromisso ético representa agregar valor às nossas organizações. Só que essa mesma sociedade ultraconectada, ela hoje tem uma capacidade muito maior em verificar se esse compromisso ético se traduz em ações práticas. Em 2013, eu ocupava um cargo na Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu era controlador-geral do município, era secretário municipal lá na Prefeitura de São Paulo. E eu, olhando o papel das empresas na prefeitura, a gente teve uma grande crise, que foi a crise da máfia dos fiscais do ISS do município, que envolvia mais de 900 empresas, pagando propina para servidores públicos municipais, para obter licenças, etc. E muitas daquelas grandes empresas tinham políticas de responsabilidade social, compromissos públicos de serem responsáveis. E eu, na época eu era mais corajoso, eu escrevi um artigo para o maior jornal brasileiro, Folha de São Paulo, e o título era Setor Privado, Vítima ou Algoz? E que eu questionava se essa responsabilidade social que as empresas diziam ter era de fato responsabilidade social, era só um discurso para parecer bonitinho para a sociedade e com isso ganhar mais clientes. Será que de fato essas empresas tinham políticas de responsabilidade social que se traduziam em ações práticas? Ou aquilo era mera retórica? Era somente para dizer que, publicamente, que tinha uma conduta respeitável do ponto de vista ético. E essa provocação era justamente para buscar essa reflexão. Hoje, cada vez mais, a organização que diz ter um compromisso ético e que não tem, que isso não se traduz em atitudes práticas, em ações, ela pode sim
ser responsabilizada e ter crise de reputações que custam muito dinheiro, né? A indústria do petróleo, a indústria da qual eu sou empregado, da Petrobras, nós estamos falando de uma empresa que atua na exploração de óleo e gás, nós temos agora que ter um compromisso com a transformação energética, né? Nós vivemos num planeta que está morrendo. E se não fizermos nada rapidamente, não vamos deixar esse planeta para os nossos descendentes. Já estamos atrasados nessa história. Já estamos muito atrasados. Que compromissos são esses? São compromissos que, de fato, vão produzir ações com resultado efetivo para que tenhamos um planeta melhor? Ou vai ser só propaganda? Como é que vamos dar publicidade a isso? Transparência a isso? Como seremos auditados com relação a isso? Então, hoje nós temos que ter, na nossa governança, regras que previnam, por exemplo, o chamado greenwashing, que é eu dizer que tenho um compromisso com a transição energética, com um planeta mais limpo, com novas formas de energia, e não ter, de fato, esse compromisso não se transformar em ações práticas. Transparência, intimamente relacionado com isso, né? O setor público já tem regras mais claras de transparência, tem leis que obrigam, a própria Lei de Acesso à Informação brasileira, trabalhamos muito nela lá nos idos de 2000, 2010, mas o setor privado, em alguma medida, precisa de incentivos para que seja mais transparente. Isso conversa diretamente com governança. Equidade, né? Tratar de forma igualitária todos os públicos de interesse, principalmente empresas, companhias de capital aberto, como é o caso da Petrobras, como conciliar o interesse público com o interesse privado, como ter regras que façam com que esses interesses caminhem conforme todos os públicos de interesse da companhia enxergam, quer dizer, ou desejam. A questão da accountability, que é um termo que não tem uma tradução, eu tenho um pouco de implicância com palavras que a gente não consegue traduzir para a língua portuguesa. Então, eu gosto muito mais de falar de ASG do que ISG, né? Mas accountability, de fato, é uma palavra difícil de traduzir, porque está muito ligada com responsabilização, prestação de contas. A gente não consegue ter uma palavra que, na língua portuguesa, que com exatidão represente o que é accountability. E sustentabilidade, por tudo que eu já falei, né? Por tudo que eu já falei. Bom, falando um pouquinho sobre a Petrobras, né? Nós estamos falando da maior empresa da América Latina em valor de mercado, uma empresa que hoje tem pouco mais de 40 mil funcionários, em torno aí de 140 mil pessoas trabalhando nas suas unidades operacionais e que atua em vários países. E que tem no seu plano de investimento equivalente a um pouco mais de 500 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Essa companhia tão grande, tão importante para o desenvolvimento nacional, ela tem que ter uma governança sólida que permita a todos os públicos de interesse entender como essa empresa funciona. Quando se fala dos públicos de interesse da Petrobras, nós estamos falando do país inteiro. E não só do país inteiro, nós estamos falando de todos os nossos acionistas que estão fora do país. A Petrobras tem ações na Bolsa Americana. Esses investidores precisam saber como é que a empresa funciona. Precisam entender como é que é o processo decisório da empresa. Precisam entender como esses interesses, que às vezes são tão divergentes, vão ser conciliados ou vão ser orientados, porque às vezes não há forma de conciliar. Às vezes eles são tão divergentes, tão antagônicos, que a gente precisa pelo menos orientar o processo para que as pessoas saibam como a companhia funciona. Então, um pequeno investidor, porque quando se fala em investidor da Petrobras, nós temos que lembrar dos grandes fundos de investimento, mas também do pequeno investidor, que às vezes pega a poupança de uma vida e coloca na empresa. Essa pessoa precisa saber como é que funciona a empresa. E é a governança que nos vai dar, que vai dar luz para esse processo. Não vou gastar muito tempo nesse slide, porque ele é complicado. Eu já falei com a minha equipe lá, vamos fazer uma coisa que seja mais inteligível às pessoas. Esse desenho é, né, um monte de coisa. Nossa, que governança é essa? Basicamente, nós temos um conselho, nós temos a Assembleia dos Acionistas, nós temos um conselho de administração, que hoje é formado por 11 membros. Nesse conselho, nós temos uma representante dos empregados,
eleita pelos empregados da companhia, representantes indicados pelo governo federal, que é o acionista controlador, e representantes indicados pelos acionistas minoritários. Nós temos instâncias independentes, como a nossa auditoria interna, a nossa ouvidoria interna, a nossa diretoria executiva. Nós somos 8 diretoras na Petrobras, e mais o presidente. Essas 9 pessoas formam a diretoria executiva, são as pessoas que administram a companhia no seu dia a dia. E comitês técnicos e comitês estatutários que vão suportar o processo decisório. Então, nós construímos uma governança na Petrobras. Eu costumo dizer que o principal pilar é o seguinte: ninguém decide sozinho. A gente baseia o processo decisório da Petrobras na chamada decisão compartilhada. E essa decisão, ela quando sobe para a diretoria ou sobe para o conselho, e essa é uma regra de governança importante, isso depende do valor envolvido ou do objeto, da natureza daquela decisão que vai ser tomada, toda essa decisão é subsidiada por análises técnicas feitas por comitês em que as pessoas vão assinar lá, os técnicos vão assinar e vão orientar o processo decisório. Então, funciona, a nossa governança ela é estabelecida dessa forma, né? E é interessante que o diretor de governança, que sou eu, tem cadeira na diretoria executiva, é um dos 8 diretores. Então, você traz para a diretoria alguém que representa a governança da companhia, o guardião da governança da companhia, da governança da conformidade da companhia. E aí nós temos uma série de normas, estatutos, nosso plano básico da organização, regimentos internos. Petrobras tem... Se tem uma coisa que a Petrobras tem, é regra. Petrobras tem norma para tudo, pessoal. Nós temos mais de 26 mil regras internas, normas internas. Porque nós somos uma empresa de engenharia industrial que atua num ambiente perigoso, refinarias, plataformas no meio do mar. Tem que ter regra. Apertar o parafuso errado pode ser um problema. Nós temos que ter regra. Na Petrobras nós temos, eu brinco sempre sobre isso, quem já assistiu minhas palestras eu sempre falo, já ouviu isso várias vezes, nós temos regras na Petrobras até para subir a escada. Até para subir a escada. Tem que segurar no corrimão, temos regras para tudo. E temos muitas regras de governança. Então funciona mais ou menos assim. Conselho de administração define estratégias, né, os objetivos macro, participa das decisões que envolvem maior valor e que envolvem mais diretamente objetivos estratégicos da companhia. Esse conselho define a estratégia e supervisiona o nosso trabalho, nós que somos os diretores e o presidente. Hoje, a presidente, né? A diretoria, que é responsável pela gestão dos negócios, né? Depois nós temos os comitês técnicos especializados. Então, nós temos comitês especializados em determinadas áreas temáticas. Todo esse processo decisório ele é suportado, portanto, por decisões técnicas. E temos estruturas independentes, tanto de governança, de auditoria, como de ouvidoria, como é o meu caso, diretor de governança e conformidade. Tanto o auditor interno da Petrobras, como o ouvidor da Petrobras, o ouvidor geral da Petrobras, quanto eu, que sou o diretor de governança e conformidade, nós temos mandato. Então, nós somos eleitos pelo Conselho e temos mandato. No meu caso, um mandato de 2 anos, que só pode ser interrompido pela maioria do Conselho e pela maioria dos votos entre os acionistas, os conselheiros representantes dos acionistas minoritários. Então, é um voto de qualidade justamente para conferir independência à função. Então, essa é uma regra de governança importante. E, além disso, temos a supervisão de vários órgãos externos, né? Por ser uma estatal, somos acompanhados e supervisionados pela Controladoria Geral da União, que é o órgão central do sistema do controle interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, isso no âmbito da gestão, do que fazemos, né? Nós estamos falando do controle que é efetuado por órgãos públicos. Além disso, temos no Brasil a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, porque somos uma companhia de capital aberto. Temos a SEC, no caso dos Estados Unidos, que nos acompanha também, porque temos as ações na Bolsa Americana. O CAD, que justamente acompanha questões concorrenciais, né? Que é o nosso órgão responsável por verificar questões de concorrência, né? O nosso órgão antitrust.
e a SEST, que é uma secretaria que cuida das estatais, da governança das estatais, no caso do Poder Executivo Federal. Então, essa é a nossa estrutura de governança. E aí, falando um pouquinho sobre... Opa, desculpe, deixa eu só acompanhar o tempo aqui. Falando um pouquinho sobre o tema do seminário, e aí eu vou fazer esse diálogo. O tema aqui que foi proposto para esse painel com o que a gente faz na Petrobras, ou que a gente procura fazer, ou que ainda vamos fazer. O que eu acho que hoje as companhias enfrentam em termos de tendência e desafio quando se fala em governança? Nós temos cada vez mais e vamos ter uma preocupação com imagem e reputação. Por uma razão bem simples. Imagem e reputação custam muito dinheiro e cada vez vão custar mais. Sinto dizer. Empresas que não têm preocupação com isso tenderão a morrer. Está vindo uma geração aí, gente, extremamente antenada e ligada com questões de responsabilidade social. Eu dou aula no curso lá de administração pública, no terceiro período, na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Os meus alunos têm 20 anos de idade. Eu aprendo com eles todos os dias. Eles me ensinam todos os dias a ser menos preconceituoso, a respeitar mais a diversidade. Todos os dias. Isso está dado. Quem achar que é mimimi, que vai passar, vai perder mercado. Tem uma geração que não vai comprar produtos e empresas que não tenham uma responsabilidade social adequada, política de responsabilidade social adequada. Na minha opinião, isso é um avanço civilizatório. A humanidade está melhorando. Eu sou otimista. Sou otimista. A humanidade está melhorando. E as empresas, as organizações privadas e também as públicas, porque às vezes o serviço público acha que eu não tenho que fazer isso, isso não está no meu quadrado, eu não vendo nada. Lê do engano, está errado, também vai ser responsabilizado. Também vai ser responsabilizado. Seja administrativamente, seja politicamente. Isso traz uma preocupação em processos, porque eu volto a dizer, não adianta dizer que tem um compromisso se esse compromisso não se traduz em atividades práticas. E aí chegamos ao enfoque em governança. Governança tem um papel fundamental, porque é a governança que vai estabelecer a regra do jogo. A governança é o regulamento do campeonato. É a governança que vai dizer que princípios essa organização abraça, quais são as estruturas. Olha o conceito lá, a importância do conceito que a André apresentou e depois eu repeti no primeiro slide. Que estrutura eu vou ter? Como é que funciona o meu processo decisório? Como é que eu responsabilizo os meus dirigentes? Quais são as regras? Como é que a coisa funciona? E eu preciso da transparência, isso, evidentemente, para que todos os meus públicos de interesse, stakeholders, eu prefiro públicos de interesse, todos os meus públicos, estamos falando num evento de língua portuguesa, uma língua maravilhosa, então vamos falar em português. Todos os meus públicos de interesse, eu preciso saber como os meus públicos de interesse vão entender isso tudo. Eles precisam entender isso tudo. Então, cada vez mais, quando se fala em ESG, eu prefiro ASG, ambiental, social e governança, o que a governança está no meio de questões ambientais e sociais? Porque ela é importante para fazer esse elo entre o ambiental e o social, para dizer e mostrar o que está sendo feito. Então, essa agenda ESG, ou ASG, ela, além de ser cada vez mais obrigatória, ela é estratégica. Porque daqui a pouco as pessoas não vão querer comprar produtos em empresas que poluem. Empresas que não têm compromisso na criação de um ambiente melhor. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, pega o verão no Rio, está ficando cada vez mais quente, gente. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha o que está acontecendo, olha que tragédia. Impensável o que está acontecendo, incalculável. Cada vez mais estão frequentes a catástrofe ambiental. Quer dizer, o que nós vamos fazer com relação a isso? A ética como escolha e pelo bem comum de todos os seres, A criação de valor compartilhado, o respeito às pessoas. Nós vamos ter que criar cada vez mais organizações preocupadas com as pessoas, com a proteção dos direitos humanos. Essas organizações vão ter condições de contratar os melhores profissionais,
de vender os seus produtos mais caro. As pessoas vão preferir comprar. Hoje já tem pesquisas que mostram isso. As pessoas preferem comprar produtos de empresas de boa reputação. Aí quando se fala nesse conceito, né, e os desafios, há métricas, né, para aferir se essa pauta ISD está sendo de fato colocada em prática. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas só dizer que isso está intimamente ligado para a governança. Já estou chegando ao fim da minha abordagem, porque o meu tempo já está quase acabando. E eu vou ser o cumpridor das minhas obrigações, né, porque o professor fala demais. Se deixar, se não controlar, a gente vai. E aí meu amigo Ailton daqui a pouco começa a me olhar feio aqui. Se deixar, a gente vai. Fala a manhã inteira aqui sem... Eu botei aqui o cronômetro para não bobear. Então tem uma série de protocolos, né, que são padrões internacionais ou padrões nacionais que vão justamente contribuir com esse processo e contribuir na transparência desse processo, para dizer se o que está sendo feito está aderente a normas, sejam elas internacionais ou normas nacionais. Né? Esse slide aqui, eu acho que ele é muito interessante, porque ele foi feito com base em um relatório de uma consultoria muito conhecida, que é a McKinsey, um relatório para a América Latina, e que ele traz um pouquinho os benefícios de iniciativas de sustentabilidade. E os números são bem reveladores, né? Porque quando a gente fala em metas, por exemplo, em ações afirmativas, e na Petrobras nós agora temos ações afirmativas, por quê? Porque a Petrobras é uma empresa extremamente masculinizada. 83% dos nossos empregados são homens. 83%. Branca e, de certa forma, elitizada. Não é fácil passar no concurso da Petrobras. É difícil pra caramba entrar na empresa. Por isso que a gente tem tanta gente boa. Eu fiquei um tempo na Petrobras, depois saí e voltei. Quando eu voltei, falei, gente, como é bom voltar para esse lugar. Que equipe maravilhosa, que funcionários maravilhosos. Né? Maravilhoso trabalhar nesse ambiente, nessa equipe, com essa equipe tão talentosa, tão qualificada, tão dedicada. E aí a gente agora passa a estabelecer ações afirmativas. Nós vamos ter meta de número mínimo de mulheres nos conselhos, na direção, de número mínimo de negros na administração, nos conselhos. Vamos sim, porque precisamos mudar esse quadro. Se a gente não fizer isso, se a gente não tiver ações afirmativas, essa transformação demora muito tempo. Está aí o sistema de cotas, mostrando isso. O sistema de cotas foi capaz de inserir os negros na universidade pública brasileira. Eu sou de uma geração que a universidade pública é uma geração de brancos e ricos. Brancos e ricos. O sistema de cotas teve um papel essencial e as pesquisas mostram isso. Inserção, eu sei que tem pessoas que criticam, que são contra. Sinto dizer que o que as pesquisas mostram é que o resultado do sistema de cotas é altamente favorável para a inserção dos negros no ambiente acadêmico brasileiro e para a melhoria de vida dessas pessoas. Para que essas pessoas tenham um horizonte muito melhor. Então, nós vamos fazer isso também nos cargos de administração das empresas. E a Petrobras, dado o seu poder mobilizador, quer participar ativamente desse processo. Então, a pesquisa mostra que Quartil Superior em Diversidade Racial e Ética, 35% as empresas, né, que estão nesse quartil superior em termos de diversidade racial e ética, estão 35% mais propensas a obter retornos financeiros acima da média nacional do seu setor. Que as empresas que estão no quartil superior em diversidade de gênero tem 15%, são 15% mais propensas a obter retornos financeiros acima da média nacional do seu setor. E as empresas que estão no quartil inferior de diversidade, de gênero e raça, estão estatisticamente menos propensas a obter retornos financeiros acima da média. É uma pesquisa que mostra como é importante ter diversidade, racial, diversidade de gênero. A gente tem organizações melhores quando adotamos esse tipo de prática. Nos Estados Unidos, para cada aumento de 10% na diversidade racial e étnica na equipe executiva sênior, o EBITDA aumentou 0,8%. No Reino Unido, para cada aumento de 10% na diversidade de gênero na equipe executiva sênior, o EBITDA aumentou 13,5%. 3,5%. Então, isso gera valor para as organizações.
No caso da Petrobras, a gente tem um plano estratégico para os próximos 5 anos, de 2024, foi aprovado no ano passado, já está valendo esse ano, até 2028, e que nós temos um compromisso com sustentabilidade, né, com atuar em negócios de baixo carbono, com a menor emissão de gases de efeito estufa, né, atuar nos negócios de forma íntegra e inovar para gerar valor ao nosso negócio, e eu vou, já chegando ao fim, detalhar um pouquinho isso. Então, se a gente pegar lá o nosso plano estratégico, que é um plano estratégico com um investimento, que é um dos maiores investimentos do planeta, né? Nós estamos falando aí de mais de 500 bilhões de reais nos próximos 5 anos, mais de 100 bilhões de reais por ano, a gente colocou como um dos pilares desse plano uma atuação com integridade. Ser referência em ética, integridade e transparência, fortalecendo o modelo de governança da maior empresa brasileira. Então, o que a gente trouxe como compromisso para esse plano estratégico? Isso ainda vai, cada vez mais, a gente vai aprimorar, foi só o primeiro esforço, né? Promover a indicação das Petrobras nas nossas participações, né? Nós estamos falando do grupo Petrobras, que tem aí empresas em vários países do mundo, né? Então, atingir 30% de mulheres nessas indicações nos conselhos de administração, nas diretorias e nos conselhos fiscais, numa empresa extremamente masculinizada, como é o caso da Petrobras. Incrementar em 10% as indicações de pessoas negras para os conselhos de administração, diretorias executivas e conselhos fiscais. Encerrar as apurações de violência sexual com prazo médio de 60 dias até 2024. Na Petrobras, ano passado, teve uma grande crise reputacional por conta de casos de assédio sexual nas suas dependências. Tivemos que criar um grande plano e hoje, possivelmente, a Petrobras é a maior referência no país na prevenção e no combate ao assédio sexual. Com uma série de ações. Nós estamos indo agora num congresso internacional de compliance para apresentar esse modelo de prevenção e combate ao assédio sexual na maior empresa brasileira. 100% dos nossos fornecedores relevantes treinados em integridade ou privacidade até 2030. Da mesma forma, implementar o due diligence de direitos humanos. O que a gente faz? Nós fazemos uma avaliação de todo mundo que se relaciona com a Petrobras. Então, fornecedor que tem um contrato com a Petrobras, e a Petrobras tem mais de 230 mil fornecedores registrados na sua base, ele tem que ter um protocolo, determinadas ações e determinadas regras de governança com relação à integridade. A gente, a partir do ano passado, nós inserimos exigências relacionadas à proteção dos direitos humanos também. Então, para se relacionar com a Petrobras, vai ter que ter política de diversidade, vai ter que ter prevenção e combate aos assédios, vai ter que ter prevenção e combate à discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação étnica, etc. A gente passa a exigir isso dos nossos fornecedores, porque entendemos que temos um papel fundamental em incentivar esse tipo de prática na rede, na cadeia de suprimentos, na cadeia de fornecimentos da Petrobras. Avaliar em 100% das nossas contratações de categorias de estratégias a ampliação dos requisitos da agenda ASG. E estabelecer que 70% dos nossos fornecedores relevantes tenham o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa publicado, divulgado. Quer dizer, quem se relaciona com a Petrobras vai ter que divulgar o que emite em termos de gases de efeito estufa. Só, já chegando ao fim, alguns dos números da nossa diretoria, porque quando se fala de governança, para a gente ter ideia do desafio que temos, né? Números apenas de 2023, nós emitimos no ano passado 1.045 pareceres de governança e conformidade, né? A equipe, porque a gente que estabelece, né? A gente que analisa essa regra, se a regra do jogo está sendo seguida, 29 ajustes de limite de competência, 71 regras corporativas, 5.342 background checks de integridade emitidos. Essa é uma regra de governança importante que nós adotamos. Todo mundo que vai ocupar uma função gerencial na Petrobras, no Grupo Petrobras, tem a sua vida pregressa examinada por uma equipe técnica que vai examinar se aquela pessoa tem condições de integridade de ocupar aquela função. E aí apuramos 1.056 denúncias de violência no trabalho na companhia, num ano só. Percebam como é que isso... Quando a gente criou o canal de denúncia da Petrobras, lá no fim de 2015, nós recebíamos muita denúncia no início de fraude e corrupção. Agora mudou, a gente recebe muito mais denúncia de violência no trabalho, de assédios, de discriminação. Isso é a clara demonstração de que as pessoas estão muito mais sensíveis a isso, felizmente. Felizmente. E fizemos 2.370 avaliações de empresas. Nós já superamos 33 mil avaliações de empresas feitas com relação a questões de integridade. São apenas alguns
números e já chego ao fim, né? No que diz respeito à governança, nós aderimos, né? Nós temos o Código Brasileiro de Governança Corporativa e as recomendações desse código. Hoje nós temos 94% de adesão, que é um número muito alto, a média do setor é em torno de 70%. Então a gente atinge 90%. E só não atingimos, porque, volta e meia eu provoco a equipe, por que a gente não atinge 100%? Porque os 6% não são aplicáveis a uma empresa estatal, como é o caso da Petrobras, senão a gente atingiria 100%. Possivelmente atingiríamos 100%. Então nós estamos muito acima da média. A média lá do setor de óleo e gás é 76%, das estatais é 77,8%, a média das empresas é de 63,5% e a gente atinge 94% e estamos no nível 1 do indicador de governança da SEST, que é a secretaria que cuida da governança das estatais no governo federal. Então, era isso, nesse pequeno espaço que me foi concedido. Queria mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês, uma enorme honra estar aqui, com esse público tão qualificado, com gente de tantos países. Muito obrigado pela atenção de todos, eu estou totalmente disponível para qualquer pergunta que vocês possam ter, tá bom? E passo a palavra ao meu amigo Ailton. Obrigado, Spinelli. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos passar para o próximo palestrante. Lembrando que, ao final do segundo palestrante, a gente inicia aqui um debate com perguntas e respostas. Quem estiver online pode, pelo YouTube também, né, formular já suas perguntas. O Dr. Ailton Aquino é diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil. No Banco Central do Brasil, já atuou como chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira, além de auditor-chefe, liderando um time de 30 pessoas. Coordenou a revisão das normas de auditoria interna da Administração Pública Federal, dentre outros cargos. Atualmente, é presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Banco Central de Previdência Privada, o Centros, e é membro do Conselho Curador do IBGE. Então, com vocês, então, Dr. Ailton Aquino. Muito obrigado. Em meu lugar, bom dia a todos, bom dia a todos. Fico feliz aqui em participar desse evento, né, André, e principalmente no que toca aos países de língua portuguesa. CPLP, que eu tive a oportunidade de, em várias vezes, participar de eventos da natureza, lá em Angola, em Lisboa, agora em Macau, o próximo evento será em Macau. O desafio aqui hoje que foi me imposto foi muito interessante, falar de governança e compartilhar experiências sobre o desenvolvimento e implementação bem-sucedida de projetos tecnológicos. Ou seja, ao mesmo tempo, falar de governança e falar de implementação dos aspectos tecnológicos. Aí eu fiquei pensando, eu falo da indústria bancária, eu falo da governança do Banco Central, que é uma autarquia igual ao Conselho Regional, ou eu faço misto, né? Então eu fiquei muito feliz, Spinelli, que você fez uma parte introdutória e muito bacana de governança, me economizou muitos slides, tá? Não vou cansar vocês, então eu vou um pouquinho para a parte, com toda certeza, um pouquinho para a parte de inovações tecnológicas no ambiente de governança, numa autarquia e como a gente consegue implementar e avançar e entregar valor para o país, tá? Então, eu espero não cansar as senhoras e os senhores. Governança corporativa, vou falar um pouquinho da governança corporativa numa autarquia, como o Banco Central. Né? Ou seja, a estrutura de governança do Banco Central é muito interessante porque a gente tem um Conselho Monetário Nacional em cima e nós temos embaixo a camada uma diretoria colegiada que é escolhida pelo presidente e aprovada pelo Congresso, né? Pelo Senado. E um ponto muito relevante na nossa estrutura de governança corporativa do Banco Central é a estabilidade do seu quadro técnico. Independe, não importa qual seja o dirigente de plantão. A mecânica, a função, as atividades do Banco Central continuará avançando. Por isso que eu reforço muito que nós somos uma autarquia um pouco diferente das demais. Quando o Spinelli disse que voltou para a Petrobras, ele falou, pô, como aqui é diferente. Eu imagino o seguinte, que na Esplanada é a mesma coisa também. O Banco Central tem uma cara de ser um pouco diferente. E aí por quê? Porque a lei nos deu essa proteção em que ninguém de fora
do Banco Central pode assumir postos estratégicos até o cargo chefe de departamento, então independe de dirigente de plantão. O que a gente pensou em termos de governança e evolução no processo? A gente tem uma agenda definida muito clara na diretoria colegiada, desde 2017, com a gestão ILA, a gente tinha uma visão muito clara, o que nós gostaríamos de um sistema financeiro mais eficiente, crédito mais barato, legislação mais moderna e mais cidadania financeira. São definições estratégicas fundamentais para avançar a organização e avançar o país. Com a chegada da nova diretoria, a partir de 2019, definimos como agenda também BC-REG, transparência, competitividade, educação, inclusão e sustentabilidade, que é um ponto central hoje dos grandes desafios das organizações, é o ponto da sustentabilidade. E o que significa esta agenda em termos de olhar de governança, um olhar claro não só para os servidores da autarquia, para direcionar as suas atividades, como também para a indústria. Porque, como você me pediu para falar um pouco sobre a indústria, eu vou falar da indústria que eu estou inserida um pouco e os impactos para a sociedade. O que eu penso, o que a diretoria definiu como uma agenda clara para os próximos anos? No que diz respeito à inclusão, assegurar o acesso, tanto para pequenos e grandes investidores, aí a modernização muito clara de cambial, cooperativismo, microcrédito. Essa agenda impacta muito a sociedade. Quando eu olho a nossa legislação de câmbio era da década de 30, fazer um contrato de câmbio, mandar você que mora em Portugal, mandar recursos para fora, é um sacrifício gigantesco. Hoje, com a mudança depois de mais de 80 anos, eu também sou otimista, Spinelli, eu acho que a gente precisa, tudo acontece ao seu tempo, né? Hoje a gente tem uma legislação extremamente moderna no que diz respeito às questões cambiais, então a facilidade hoje de transacionar é muito maior. E o cooperativismo e o microcrédito. Outra agenda importante é no que diz do toca competitividade. Promoção de fintechs, ou seja, o Brasil é um celeiro de fintechs. Eu estava aqui conversando agora com o Wagner, aqui, o presidente do conselho. A primeira coisa que ele me perguntou, e o Pix automático? Quando é que isso para a gente, que nós somos servidores públicos e olhando para frente, isso impacta muito e nos deixa muito felizes. Ou seja, a gente está entregando valor para a sociedade. Entendeu? Nós conseguimos ser percebidos. E o melhor de tudo, hoje eu não estou falando de política monetária, então eu deixei muito claro, é muito mais divertido falar disso do que política monetária, do que juros, né? E aí, lá um pouquinho, vou falar um pouquinho mais na frente, desse desafio de inovação, vou falar um pouquinho de PIX, de Open Bank, de Open Finance, só para a gente entender como a governança, como uma visão estratégica definida pela alta administração, a gente consegue deixar claro e entregar benefícios para a sociedade. Transparência, fortalecer o processo de comunicação também, é um valor muito importante dentro da casa. Educação, e aqui educação também é uma preocupação relevante do Banco Central, que é a educação financeira, que a gente sabe o quanto é caro, o quanto gera de sofrimento para as pessoas quando tem uma questão muito clara de dificuldades financeiras. Então, a educação para a população entender como se relaciona com o dinheiro, como se relaciona com o cartão de crédito, como se relaciona com o sistema financeiro é extremamente relevante. E o olhar de sustentabilidade. Sustentabilidade é um ponto extremamente relevante trazido na revisão da nossa agenda, que é promover finanças sustentáveis, gerenciamento adequado de risco climático, socioambiental, sistema financeiro. Quando o Spinelli falou eu sou verde, mas nem tanto, greenwash, né? Greenwash, para o meu amigo Bellini, que está ali, que é o chefe da área de supervisão do Banco Central, eu lanço um super desafio para ele, no que diz respeito aos financiamentos. Ou seja, a gente tem um papel de avaliar os financiamentos que são concedidos a taxas baixas, taxas subsidiadas, e tem muito greenwash. Como é que a gente trata esse peito? Muita entidade diz eu sou limpo, tenho bons investimentos, mas ao fim e ao cabo, quando você vai auditar, supervisionar, não é bem isso, tá? Vamos seguir em frente. Eu acho que o Spinelli me economizou alguns slides. Governança corporativa. Eu vou parar de falar o que é governança, porque eu acho que tem jovens aqui, eu acho que já decoraram exatamente o que é governança corporativa. Os pilares ali muito claros de transparência, equidade, prestação. Eu gosto de tratar mais accountability de prestação de contas. Eu acho que fica da tradução, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Ponto extremamente relevante na governança corporativa nas entidades. É o que diz respeito à cultura organizacional.
Você sabe muito bem que, sendo diretor de compliance, a cultura é fundamental. Como você trata. Topo. E aí, eu acho que pode falar, obviamente, eu sei que vários estão aqui no link. A maioria das empresas que tiveram problemas de governança tinha, do ponto de vista formal, uma governança corporativa muito bem estruturada. Tá? Isto é impactante. E, obviamente, que é público. Os jovens que estão aqui sabem muito bem do caso mais recente, que é o caso Lojas Americanas. Em termos de estrutura de governança, é uma entidade impecável. Impecável. Comitês, tinha um conselho de administração bem estruturado, uma auditoria interna muito bem estruturada, KPMG auditando, tinha uma diretoria muito bem posta, comitês, e ao fim e ao cabo a gente tinha um processo gigantesco de fraude de mais de 40 bilhões. A pergunta, nós que somos auditores, fomos auditores internos, onde estava a auditoria interna, onde estava o comitê de auditoria, onde estava a auditoria independente? O que aconteceu de fato? Por que não funcionou? O que falhou? A gente precisa aprender, e a gente aprende com os erros, né? Ou seja, tinha tudo estruturado, tudo muito bem estruturado. Essa reflexão que a gente precisa muito bem fazer o tempo inteiro e revisitar. Os livros, o que a gente precisa ter, todos nós conhecemos. Agora, a questão e a cultura da organização? Como é que ela se processa? Então, eu deixo muito claro esse ponto aqui em termos de debate sobre governança. Meu amigo Bellini não me deixa mentir, ele falou assim, olha, você poderia também falar sobre como nós avaliamos as governanças nos bancos, né? Desde 2000, a gente tem um processo forte de avaliação de governança na indústria bancária. E aí por quê? A indústria bancária é uma indústria muito regulada internacionalmente. Então, tem princípios muito bem claros, muito bem estruturados, né? Então, Basileia, aqui lá na Suíça, né? Eu vou pouco, o Bellini vai mais na Basileia, lá na Suíça, eu não sou europeu igual meu amigo aqui, né, André? Mas, de vez em quando, a gente vai na Basileia e é ali onde se reúnem todos os banqueiros centrais e define princípios de governança para a indústria bancária, né? Então, são princípios muito claros, aplicados internacionalmente e que nós precisamos seguir e avaliar e auditar muito bem. E aí nós temos 2 décadas que a gente, na indústria bancária, a gente avalia muito bem. Passando aqui, responsabilidade do Conselho de Administração, tem jovens aqui, então com certeza eles vão adorar esses princípios de Basileia, ler esse arcabouço aqui. Responsabilidade do Conselho de Administração muito clara, é o princípio número 1, qualificação e composições do Conselho de Administração, estrutura e práticas do Conselho de Administração, aqui todos focados na alta administração. Diretoria executiva, a gente tem princípios muito claros para as diretorias executivas, governança das estruturas internas, eu acho que eu gosto de andar, mas eu vou ficar preso aqui, eu prometo. Gerenciamento de risco, identificação, monitoramento, comunicação, todo um olhar também de gestão de risco. E para o seu turno, compliance e auditoria interna. E a auditoria interna, Basileia também traz um papel relevante para a auditoria interna em termos de princípio. Você percebe quanto a auditoria interna é importante num processo da indústria bancária internacional. E também a gente trata de remuneração, divulgação e transparência, e papel aqui, por último, é papel de supervisores bancários. Tá? Governança corporativa, não vou cansar vocês, o André também já tratou, o Spinelli também já tratou, governança corporativa, abrange todas as estruturas. Também temos uma visão muito clara de controles internos. Aí, na indústria bancária, controles internos é algo muito importante. É algo que tem uma regulação muito forte. A gente tinha ali no início da década a resolução 2554, que é uma estrutura toda de controle interno aplicado à indústria bancária, e a gente vem num processo sempre evolutivo. E por que a indústria bancária é uma indústria diferente? A indústria bancária é uma indústria diferente. Até porque uma crise bancária afeta toda a economia. Então, você imagina você acordar e não ter a sua poupança lá na sua conta, para pagar as suas contas.
É algo extremamente dramático você liquidar uma instituição e ter a clareza que o indivíduo, eu me recordo muito, o indivíduo que disse o dinheiro era para pagar a cirurgia do meu pai, e eu disse, infelizmente, o recurso está bloqueado, né? Ou seja, a poupança da sua vida também está bloqueada. Então, a indústria bancária é uma indústria diferente das demais indústrias, porque afeta toda a economia de um país. Tá? E aí eu trago também, sempre, dado que eu fui auditor interno, o quanto a auditoria interna é um componente fundamental da estrutura de governança. Você foi auditor interno também da Presidência da República, óbvio, né? Estava lá na Presidência da República. Então sabe que não é fácil ser auditor interno. Dado esse pano de fundo, esse desafio, eu falo um pouquinho sobre governança e agora avança como a estrutura de governança pode acelerar, pode avançar com os desenhos de um sistema financeiro mais moderno. Tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui a agenda tecnológica. Falamos um pouquinho de governança, agora como é que a gente consegue avançar nessa agenda tecnológica? Poxa, me dá o microfone, eu preciso do microfone de andar. Qualquer um deles, pode pegar. Para mim é mais divertido. Perfeito? Ótimo. Ótimo. Agora melhorou? Todo mundo ok? Eu acho que... Estou atrapalhando vocês, né? Não. Ótimo. Nós temos nesse processo de evolução do que nós enxergamos o sistema financeiro, a gente tem toda uma agenda muito clara do que nós observamos nos próximos anos em termos de mudança do sistema financeiro. A gente brinca que tem um tripé aqui, né? Essa agenda estratégica da alta administração, do Banco Central, e esse olhar estruturante, que é uma agenda PIX, Open Finance e DREX. Ou seja, pagamentos instantâneos, um sistema financeiro aberto e uma moeda, uma CBDC, falando em inglês aqui, né? Uma moeda eletrônica. Tá? Então, a gente tem um olhar muito claro. E também a gente tem um olhar muito claro também, melhorias do ambiente de garantias. As pessoas, muitas vezes, que não é da indústria bancária, não conseguem entender o quanto as garantias são importantes para o funcionamento do sistema financeiro e para que a gente possa ter um sistema financeiro desenvolvido. Estava aqui agora conversando com o Wagner, a preocupação dele me perguntou aqui, e os cartórios? Né? Então, o quanto isso aqui melhora a vida das pessoas e quanto reduz custo e quanto tira o intermediário do processo. Olhando para o sistema financeiro, que nós temos uma clareza nesse sentido, todo o sistema financeiro, a economia brasileira, a economia mundial será uma economia tokenizada. Tá? Tudo vai se transformar num token. Né? Isso é importante. As pessoas estão procurando uma representação digital de valor. A gente tem uma visão clara que todos os ativos podem ser tokenizados. Um apartamento de cotas com 10 pessoas hoje, que é muito difícil, cada um pode ter uma cota, pode ser tokenizado. Você reduz custo, traz transparência para o processo, é um processo aberto e tem toda uma questão de programabilidade na compra e venda de ativos. Ou seja, a gente tem um processo de tokenização da economia e isto aqui necessariamente passa dentro de um contexto, dentro de uma moeda digital, que é a CBDC. Aqui eu falei para vocês uma agenda integrada em 4 blocos. Né? Nós temos uma visão de PIX, que é a trilha de pagamentos programável, uma internacionalização da moeda. A gente tem um olhar que o Brasil, como Spinelli, eu sou otimista, a gente consegue avançar mesmo na velocidade que nós não desejamos, não tão desejada, mas a gente consegue avançar, e a gente tem um olhar muito claro da internacionalização da moeda. O Open Finance aqui, que são os dados abertos, os dados pertencem a cada um de nós aqui, a gente compartilha com quem desejarmos, então o Open Finance é muito importante, eu espero que vocês aqui já tenham compartilhado os dados com várias outras instituições, porque o benefício tem que ser percebido. DREX, que é a tokenização da economia, e tem um bloco adicional aqui, que é a aplicação de inteligência artificial e monetização de dados que vem pela frente. E aí, quanto você fica feliz, que essa foi uma pergunta no Senado, né? Tinha uma polêmica gigantesca, quem é o pai do DREX, é isso, aquilo, o pai do PIX? A gente falou, gente, um processo desse, de pagamentos instantâneos,
não é feito em um ano. Isso tem toda uma gestação, todo o conhecimento. São servidores públicos que viajam pelo mundo, que pensam o que é melhor para o país. Então, é um processo de décadas. Não é um processo de um diretor, de um presidente da República. É um processo de décadas feito por servidores públicos. Eu gosto sempre de ressaltar essa questão de feito por servidores públicos, porque isso é importante para um olhar na administração, né? Então, hoje, quanto é revolucionário esse processo, o quanto a gente elevou a bancarização no país. A gente tinha uma bancarização muito baixa, ali 40 milhões. Hoje a gente tem uma bancarização de quase a população inteira brasileira está bancarizada. Isso é uma revolução para o país. Ou seja, a gente tem mais de 750 milhões de chaves Pix. A gente tem 150 milhões de pessoas, no Brasil tem 206, 205 milhões, 150 milhões de pessoas têm chave, 14,5 milhões de empresas com chave Pix. Descobri hoje que até o CRA também tem a sua chave Pix e reduziu seus custos, o que me deixa feliz. É a demonstração que a gente consegue avançar e diminuir o custo para a sociedade. 4,9 bilhões de transações em abril de 24 contra 3,2 bilhões em maio de 23, um aumento de 53%. Ou seja, a gente tem um processo de inclusão financeira da sociedade brasileira via pagamentos instantâneos, via Pix, que é sempre um bom exemplo de como a administração pública quer realmente implementar, quer revolucionar a sociedade, consegue. Internacionalização da moeda, ou seja, a gente tem uma moeda, um real ainda pouco internacionalizada, ou seja, a gente precisa trabalhar questões tecnológicas, questões que ainda são difíceis em redes de blockchain, de DLT centralizado. A gente tem um problema ainda que a gente não consegue resolver. Estava conversando agora recentemente com o Wagner ali, questões de privacidade, que a gente precisa ainda avançar. Open Finance, aqui é um trabalho complexo, né, Belin? É um desafiador, é um trabalho desafiador, porque o Open Finance, vocês imaginam que os dados que todos nós temos numa instituição estabelecida, como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, um belo dia a gente chega e diz assim, não, esses dados de 10 anos, 15 anos que você tem agora, vai compartilhar com uma entidade nova, digital, como o Nubank, como o PicPay, como outras entidades, ou como outro banco, e que isso tudo agora está compartilhado e que pode ser ofertados produtos diferentes daquele banco que você estava preso. É algo fácil? É algo que a indústria, quem está estabelecida, está contente? Não, é um desafio. Mas é bom para a sociedade? É bom para a sociedade. Isso aqui a gente tem que entender. E eu acho que, e aí, obviamente, a indústria bancária, todos os envolvidos, estão compreendendo que tem valor e que isto, para além, isso pode rentabilizar mais ainda e ser um processo de inovação para a sociedade brasileira. E aí os benefícios é maior eficiência em processo, produtos e serviços mais customizados aqui para o André, com toda certeza. Portabilidade que você pode ter, hoje meu salário eu posso sair do banco X e para o banco Y. Redução dos pagamentos de juros dos usuários, isso aqui também é importante. Um agregador financeiro para ajudar as pessoas. E facilitar o onboard, que aqui é conhecer o cliente, de clientes. Aqui, vou trazer pequenos benefícios desta agenda. Você tem uma ideia? 1 bilhão de crédito foi via portabilidade, você conseguiu. Ou seja, você pagava uma taxa de juros mais cara num banco A, um banco B você compartilhou os seus dados, o banco B falou assim, quer vir para cá não? Você está pagando quanto? 5? Vim para cá, que aqui é 4. Outra questão também, investimento. Aí também gera externalidades, como tudo na vida, né? Investimentos. Você tem um investimento com uma rentabilidade menor, você abriu, entregou seus dados para vários outros bancos, e ele pode te oferecer, o banco X, Y, Z, pode te oferecer um investimento com taxas maiores. Tá? Então, tudo isso aqui é possível no Open Finance. Outra questão também é as fintechs, ou seja, principalmente o Open Finance já resulta em 80% original de crédito de novos vendedores. As cooperativas,
Um outro exemplo, ela tinha 32 horas para aprovar um cliente. Hoje, em 2 horas e 10 minutos, se você abre seus dados, você aprova em 2 horas e 10 minutos. Né? A gente tem toda uma agenda evolutiva aqui, com portabilidade via Open Finance, crédito, salários, investimentos, pagamentos em uma wallet. Pagamentos em uma wallet foi a pergunta do Wagner. Aí ele falou, Ailton, quando é que eu vou poder encostar o meu celular e pagar via Pix com NFC? Foi isso que você me perguntou? Exatamente. Aí eu falei, calma que está chegando. Se você compartilhou os seus dados, a gente está avançando nesse tópico, brevemente a gente tem uma solução que você vai conseguir pagar via NFC com via Pix, dentro deste trilho do Open Finance. Tá? E também tem outras questões disruptivas, como marketplace de crédito. Então, eu acho que a gente, em termos de evolução do sistema financeiro... Marim, vou fazer uma pergunta para você. O sistema financeiro brasileiro é mais evoluído que o português, ou o português é mais evoluído do que o brasileiro? É uma saia justa com o nosso país. Deixei você numa situação difícil. Era para cortar o pessoal aqui. Não precisa responder. É porque tinha gente dormindo aqui, eu botei você na saia. E aí, caminhando aqui, eu acho que o real digital, que é a tokenização da economia, porque eu acho que pagamentos instantâneos têm impacto no nosso dia a dia aqui, como pessoa. Agora, o Drex vai revolucionar a economia como nós conhecemos. Tá? Então, a gente não conseguiu ainda, o presidente Roberto, que é um cara, assim, um dos presidentes mais tecnológicos que eu já vi, assim, que ele entende muito tecnologia, e ele fala assim, as pessoas ainda não conseguiram compreender tudo que o real digital, uma moeda eletrônica, pode trazer de benefício para a sociedade. Tá? No campo da eficiência bancária, nos meios digitais de pagamento, nos contratos de registro, ou seja, a facilidade que você pode ter de transacionar. Hoje, eu imagino comprar um carro, você liga, o indivíduo está ali, você vai passar o DUT, como é que é? Eu te entrego o dinheiro, e muitas vezes eu já vi casos de fraude, que o cara pagou e não recebeu o carro, o DUT. Aqui, com a moeda digital, com contratos inteligentes, isso não vai mais existir. Né? Ou seja, no que diz respeito também a imóveis. Ou seja, o que a gente pode mudar a dinâmica de financiamento imobiliário. E quando a gente muda a dinâmica do financiamento imobiliário, a gente muda a dinâmica do processo de securitização de crédito, o que também é importante para impulsionar a economia. Meu tempo está quase se esgotando, né? Mas serei breve. Aqui os objetivos, em que fase nós estamos no Drex. A gente teve um pequeno atraso, e aí questões tecnológicas e também questões internas do corpo funcional. Aqui a gente tem um desenvolvimento da plataforma, já está avançado, a gente já tem um DLT muito claro, transações já estão fazendo teste, temos uma ampliação dos testes via Smart Control, né, que é o elemento central, e o tópico que mais deixa a gente preocupado é privacidade. E tem uma agenda, uma etapa também, em 2024, já estamos com participantes no piloto, fazendo proposta de implementação. Em 2025, com toda certeza, esse é o nosso olhar, novos proponentes selecionados em 2025 e avançando com essa agenda 2025 e 2026. Aqui é o futuro. Esse é um tema polêmico também. Esse é um tema polêmico, extremamente polêmico. Aqui, deixa bem claro, é um agregador de serviços financeiros, não é um super app, não é um super app. A gente acha que existirão agregadores de serviços financeiros que vai ajudar muito a sociedade. Esses apps que hoje a gente conhece de bancos vai ter uma evolução nesse processo. A gente tem uma visão que a gente vai ter uma visão de marketplace em que vai ter Banco A, Banco B, Banco C, ofertando vários produtos ali no mesmo ambiente e facilitando a vida de todos nós. E tudo isso conversando com Pix, Drex, Open Finance.
E, por fim, é aquela camada que a gente está dizendo, assim, muito uso de inteligência artificial. Eu vejo que o sistema financeiro é uma das áreas mais que utiliza dessa tecnologia. Tem bancos que contratou recentemente mais de 300 pessoas para a área de tecnologia para trabalhar a parte de IA. Muitos jovens que estão aqui, com certeza, é uma área extremamente promissora. A monetização de dados aí é um olhar muito forte do nosso presidente em termos de monetização dos dados, como você é proprietário dos dados, esses dados podem ser seus dentro de uma plataforma, de uma carteira digital, acumular benefícios e monetizar nossos próprios dados, né? Dito isso, eu espero ter conseguido tratar um pouquinho de governança e tecnologia e passar um pouquinho recado o que uma estrutura de governança, uma autarquia, isso é bom sempre dizer, uma autarquia que tem uma governança bem estruturada, que consegue direcionar, olhar os interesses da população e avançar com uma agenda que impacta toda a sociedade e que traz benefícios para todos nós. Muito obrigado e excelente evento. Então, vamos iniciar a questão agora, as questões, algumas já formuladas aqui. Quero convidar, então, o doutor Ailton Aquino para retornar ao palco, digamos assim, também o doutor Mário Spinelli. Por favor, acho que aqui... Isso, que a gente faz aí. Não é necessário aqui. Em pé, a gente fica em pé. Obrigado. Então, iniciando, primeira pergunta que nós temos, para o fomento aqui do nosso debate, para enriquecer nosso debate. As empresas ainda têm muita dificuldade em avaliar o desempenho prometido nas políticas de governança corporativa. Resultado disso é que o valor reputacional ainda é maior sobre as promessas do que sobre as práticas. Que desafios os senhores entendem precisam ser encarados para executar diretrizes de avaliação, como, por exemplo, aquelas da ISO 16000, que trata da auditoria em responsabilidade social? Vocês estão me ouvindo? Tá bom? Tá funcionando. É um pouco aquilo que eu falei, né? Essa adesão entre o que se promete e o que se faz na prática, você tem que ter mecanismos inerentes à governança corporativa que possam mostrar a todos os públicos de interesse que esses compromissos, que de fato o que está sendo prometido está sendo feito, né? Você tem normas, como, por exemplo, a ISO 26000, que trata de diretrizes de responsabilidade social, você tem a BNT lá, 16001, que trata especificamente sobre isso também. Como fazer com que o que está ali seja cumprido, né? Então, aí você tem que ter mecanismos disso, seja nas auditorias internas ou externas, que podem ser contratadas, mas principalmente nos mecanismos de transparência, né? E eu volto a dizer, quando se fala em transparência para o setor público, nós temos uma realidade. No Brasil, hoje, nós temos avanços representativos na transparência pública. O Brasil talvez tenha o melhor portal de transparência do mundo, que é o portal de transparência do Governo Federal de Gastos Públicos, com nível de detalhamento, despesas, todas as despesas inseridas todos os dias do Governo Federal, num portal que qualquer pessoa pode entrar e consultar facilmente os gastos. No setor privado ainda nós temos déficit de transparência. E aí é preciso que os relatórios de sustentabilidade sejam completos, que a forma que os portais das organizações contenham informações de responsabilidade social. Esse conjunto de coisas, auditoria e transparência, e aí esses conceitos estão intimamente ligados com a accountability, com prestação de contas e responsabilização, são aqueles conceitos que a gente viu um pouco aqui, que vão fazer com que, de fato, esses públicos de interesse saibam se aquela organização cumpre na prática aquilo que ela promete, aquilo que ela diz ter, em termos de valores, de princípios, etc. Acho que é um pouco isso, né? E cada vez mais isso vai ser cobrado, né? Volto a dizer, as pessoas vão cada vez mais valorizar empresas mais transparentes, organizações mais transparentes, por conta desse ambiente ultraconectado de muita informação, de muita valorização de imagem e de reputação. Vou puxar um pouquinho para a indústria financeira, que é a indústria regulada, né? Extremamente regulada.
No nosso caso, eu não vou tocar na ISO, a gente tem toda uma regulação que toca ESG, né? Então, ESG é muito claro, a gente tem um nível de cobrança e de avaliação para as instituições. O Spinelli colocou um ponto extremamente importante que a gente vem trabalhando. Não adianta ter bonitos relatórios, falar que pratica, mas de fato não tem indicadores, não tem métricas. Ah, ótimo. Eu adoro contar historinhas, tá? Que as historinhas facilitam o ambiente. Determinadas instituições financeiras dizem, não, eu tenho um processo forte de inclusão. Excelente. Faz uma apresentação linda e maravilhosa para a gente, para outros reguladores, a gente tem um papel excelente. Outros reguladores, irmãos, não tem um processo claro de exclusão. Aí mostra o conselho de administração. Homens brancos, todos homens brancos. Aí vai para o conselho fiscal. Aí a gente olha assim, mas você falou tão bonito, tem uma política tão linda, tão maravilhosa de inclusão, e você olha, não tem um negro nesse conselho de administração, não tem uma mulher nesse conselho aqui, mas, de fato, o que isso significa? Você entendeu? Ou seja, o papel é aceitar tudo. E aí tem diferentemente da gente, a gente tem um papel regulatório forte, uma mão forte para tentar induzir, né? E aí, puxando também aqui um olhar do papel da auditoria interna, né, que também, com certeza, esse aqui é um auditor interno que está fazendo essa pergunta, tá? E ex-auditor interno, a auditoria interna tem dado a sua independência na administração pública, né, diferente de outras instalações, tem um papel relevante nos seus reportes, tá, para a alta administração. Tá? Então, ele tem um papel relevante e também, olhando as 3 dimensões de ESG, ele tem um papel relevante de avaliação. No nosso caso aqui do Banco Central, a gente tem uma cobrança muito forte entre as estruturas de controle. E uma dessas cobranças fortes é em relação ao time da auditoria interna. André, deixa eu só complementar uma coisa muito pontual, muito rápida, que eu acho importante. Eu acabei esquecendo de dizer que eu também considero um ponto relevante. Quando a gente fala de ação afirmativa, e Ailton traz um ponto importante, tem indicador com relação a isso, nós temos que ter em mente que não basta estabelecer limites, valores, a gente tem que preparar essas pessoas para que elas possam ocupar essas funções. Se nós não tivermos isso inserido em todo o processo decisório, lá de baixo, porque a pessoa não vira diretor da noite para o dia, ela primeiro começa lá na sua unidade, sendo chefe, é um caminho que a pessoa percorre na organização. Então não adianta ter uma meta quando chega lá em cima, para estar no conselho de administração, para estar na diretoria, se eu não tenho uma política extremamente inserida na cultura da organização, de que eu vou estimular aquela pessoa a ocupar aquele cargo, desde o cargo mais baixo, para que esse caminho possa ocorrer, porque senão o que acontece? Eu estabeleço meta para conselho, para diretoria, e aí não tenho gente preparada para ocupar. Não tenho gente que tenha o preparo devido. Que é tudo que a gente não quer, porque aí toda essa política é jogada fora, porque aí começa o questionamento, está botando incompetente aqui, só por conta da cor, só por conta do gênero, que é o que a gente não quer. Então a gente tem que preparar essas pessoas para que elas possam, para que todos esses públicos possam, de fato, ocupar e a gente ter diversidade na prática. Né? Eu acho que essa preocupação é muito importante. Não basta, não é suficiente estabelecer meta no mais alto nível se nós não temos políticas que, de fato, preparem as pessoas para ocupar essas funções. Perfeito, ótimo. Muito bem, dando continuidade, acho que me permitam acrescentar, Peter Drucker fala claramente isso, avaliação, né? Aquilo que a gente não pode avaliar ou medir, não pode ser melhorado, né? Então, eu acho que também se conecta diretamente com esse tema, né? A avaliação do cumprimento dessas práticas efetivas, né? Desses indicadores. Segunda questão que nos foi formulada, e eu vou levar um pouquinho para a área pública essa questão, implantar sustentabilidade em multinacionais é mais fácil, mas pode ser caro. Como uma pequena empresa pode fazer para sobressair sem que o consumidor final prefira o concorrente por questões de preço? Essa pergunta é ótima. Eu me lembro que e remete a uma questão que aconteceu comigo no ano passado. A partir de outubro, nós começamos, como eu disse para vocês, nós começamos a inserir nos nossos due diligence de integridade, a checagem que a gente faz dos fornecedores, questões referentes à proteção dos direitos humanos. E eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Eu costumo, as coisas que a gente faz na Petrobras, eu ponho muita coisa lá no LinkedIn. Fiz um post no LinkedIn. Olha, agora nós vamos começar, a empresa que quiser contratar com a Petrobras vai ter que ter
política de combate a assédio sexual, assédio moral, combate à discriminação. Fiz um post lá, um textão. Aí eu recebi uma mensagem. Então a Petrobras vai pagar mais caro? Porque isso vai custar dinheiro. A Petrobras vai pagar mais caro nos seus contratos? E a minha resposta foi, talvez sim. Porque nós entendemos que isso é um ganho no longo prazo. É um ganho no longo prazo. Isso não é gasto, isso é investimento. Investir nas pessoas, esse tipo de valor que você coloca, deposita nas pessoas, é melhor, traz um resultado no longo prazo, maior produtividade. Essas empresas de boa reputação, elas têm acesso a crédito mais barato. A Ailton pode falar isso muito melhor do que eu. Eu me lembro que quando eu estava na CGU nessa época, na Controladoria Geral da União, era secretário lá na CGU, e fui fazer uma palestra na Febraban, lá em São Paulo. E a gente tinha criado um cadastro de empresas punidas, lá no portal da transparência. Empresas que tinham sido punidas na sua relação com a administração pública. E a Febraban, o pessoal me falou, olha, nós estamos consultando esse cadastro que vocês criaram aí para verificar o risco de crédito dessas empresas. Percebam que, então, empresas de boa reputação, de boa imagem, é o que a gente quer ter na nossa rede de fornecedores, porque isso leva a um ganho de longo prazo. E aí, respondendo a excelente pergunta, mais uma excelente pergunta que foi feita, a gente sabe a dificuldade que, às vezes, um pequeno fornecedor tem, né, de implementar uma política adequada. Nós estamos formatando agora um projeto lá na Petrobras que é de apoio a esse pequeno e médio fornecedor. Então, em vez dele ter um curso de combate ao assédio, nós vamos fornecer para ele. Vou entregar para ele um curso para ele treinar as pessoas. Ele só vai ter que comprovar que treinou os seus empregados. E aí, nós temos que inserir nessa discussão o SEBRAE, né, o Sistema S como um todo, para que a gente possa disseminar. Porque não adianta eu, Petrobras, gigante, ter medidas de integridade se o camarada que contrata comigo não tem. É a mesma coisa com segurança no trabalho. O que adianta? Eu obrigo o petroleiro, o Petrobras, Petroleiro Rallis, a usar o EPI, a ter regras de segurança, eu treino, e a pessoa que está aqui na minha unidade operacional, eu não tenho o mesmo nível de exigência. Por isso que, quando nós temos na Petrobras o nosso Código de Conduta Ética, ele se estende a todos os empregados, mas também aos terceiros. Nós tratamos o terceiro como empregado da Petrobras, tem o mesmo tratamento. Obviamente que ele pertence, ele tem um vínculo de trabalho, um vínculo empregatício com uma empresa, com uma outra empresa, mas ele está na mesma unidade que a gente, ele trabalha do nosso lado. Então é um pouco isso. Agora, eu volto a dizer, isso serve mesmo para as pequenas empresas. A gente sabe da dificuldade que isso representa, do impacto que isso pode ter em termos do custo do produto. Investir nisso, o próprio nome diz, né, gastar dinheiro nisso é investimento. Não é despesa, tem um resultado de longo prazo. As empresas precisam precisam entender que isso gera valor. E as pesquisas mostram exatamente isso. Então, um pouco... Eu vou complementar. Tem duas coisas. Eu acho que você estava lá. A CGU mesmo, a administração pública mesmo, a CGU tem bons manuais, bons guias de implementação para pequenas e microempresas. No que diz respeito à implementação de todo um programa de compliance, de conduta, de assédio. Tá? Esse é um ponto. Eu acho que a administração pública, o SEBRAE e outras instalações podem muito ajudar a quem perguntou aqui. E um segundo ponto para quem, para ser micro e pequenas empresas, banco tem risco de imagem e risco contingencial, são riscos presentes na indústria bancária que é avaliada. E aí o que eu estou dizendo? Para um banco financiar greenwash ou financiar um desmatador na Amazônia, e se isso aparece, tem um elemento muito forte na imagem da instituição. Esse é um ponto. Risco contingencial. Hoje, com as mudanças climáticas, tudo envolvido, o custo para emprestar e o custo para avaliar é muito grande. E a gente precisa ter, e do ponto de vista da indústria bancária, precisa ter retorno. Você imagina o que aconteceu em termos de valor para uma Vale, os impactos disso que gera no caixa da entidade, os impactos e retornos para os empréstimos e para os seus acionistas. Né? Então, a gente tem todo um olhar e uma preocupação. E não importa que seja uma pequena empresa ou não, a gente tem que ter um olhar muito claro e a gente está evoluindo em relação a isso. Né? Perfeito, perfeito. Acrescento também aqui, em homenagem aos colegas de Portugal, que nos assistem agora pelo YouTube, e até também do professor Mário Velindo, que é de Portugal, está aqui para o nosso evento. Em Portugal, fazendo aqui uma conexão, já temos lá o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que prevê justamente capacitação dos funcionários como um dos pilares de sustentação no combate à corrupção, entre outros pilares, né? Pronto.
Vamos fazer aqui a última questão. Temos mais? Tá bem. Então eu faço mais uma aqui. Estão chegando aqui questões do... Tá bem. Tá ótimo. Então vamos dar aqui continuidade. Como inserir, pelo menos, os conceitos do Código de Conduta para a governança em todas as organizações? Como tem sido o caso das grandes empresas? Essa é para os senhores. Eu gosto de, quando se fala em questões de integridade e governança, lá no caso da Petrobras, eu gosto de fazer um paralelo com questões de segurança no trabalho. A Petrobras, como eu disse, é uma empresa que atua, uma empresa industrial que atua num ambiente operacional normalmente perigoso, insalubre às vezes, né? Nós estamos numa plataforma no meio do mar em que a pessoa fica 14 dias lá, isolada, um ambiente às vezes confinado, né? Ora, como passar para essa pessoa uma ideia de que governança e integridade são valores importantes? E a gente faz um paralelo com segurança no trabalho. A Petrobras é referência mundial de segurança no trabalho. Os nossos indicadores de acidentes são baixos, a gente tem uma cultura de segurança que é impressionante. Impressionante. Eu volto a dizer, se você subir uma escada, aqui quem ia na sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, você chegava no saguão, tinha uma escada para subir. Se você subisse sem segurar no corrimão, tocava uma campainha. Te filmou, você subiu sem segurar no corrimão. Isso está inserido na cultura da Petrobras. Quando eu entrei na empresa, você é tão treinado que agora, quando você vai no cinema, já olha assim, onde que é a saída de emergência? Isso entra na corrente, você faz sem perceber. E é bom. É incrível. A gente precisa fazer a mesma coisa com governança e integridade. Fazer sem perceber. Entender que é bom aquilo. Que é importante aquele valor para a companhia. Acho que é um pouco isso. Agora nós estamos trabalhando, nós temos um documento muito importante que é o Código de Conduta Ética da Petrobras. Quando se fala em Código de Conduta Ética, muita gente diz, é mais um documento que ninguém lê. Né? Eu leio uma vez e depois não sabe. Mas o nosso Código de Conduta Ética é a base para tudo que a gente faz em termos de governança e integridade. Inclusive para punir empresas ou empregados. Nós estamos fazendo uma reformulação do Código de Conduta Ética com a participação de todos os empregados da Petrobras. Um processo que vai demorar 1 ano para dar justamente o sentimento de pertencimento, né, de sentimento de dono. Eu ajudei a fazer isso aqui, eu acredito nisso aqui. Essa aqui é a linguagem que eu acredito. Aqui estão os valores que eu acredito. Né? São os meus valores, os valores da minha organização. E hoje você tem nos códigos de conduta ética desafios enormes, que é, por exemplo, como regular o comportamento privado, pessoal, em relação ao comportamento corporativo. Né? Posso eu punir um empregado da companhia que, às vezes, tem uma manifestação numa rede social que contraria os meus valores, os meus princípios. Às vezes homofóbica, às vezes racista, às vezes misógina. O que separa o ambiente da empresa do ambiente pessoal? Como fazer isso sem ferir a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão das pessoas? Temos que regular isso. Cada vez mais essa linha é uma linha tênue entre o ambiente pessoal, né, o mundo de redes sociais. Hoje as pessoas se informam mais pelo WhatsApp do que pelo jornal, pela televisão, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, etc. Como regular esse comportamento? Então, é uma das discussões que a gente precisa trazer para as organizações. Né? É um grande desafio trabalhar com isso. Né? Discutir isso. E a gente precisa discutir com as pessoas. Para que elas entendam que, às vezes, o comportamento pessoal esbarra no comportamento corporativo. Isso pode ter um preço, quando fere a imagem da organização. Isso se estende aos fornecedores. Então, esses são alguns dos desafios de governança e de integridade que a gente tem. Quando se fala de Código de Conduta Ética, traz um pouco aí essa reflexão. A pergunta foi muito como se trabalha na indústria. No caso da indústria bancária, como eu apresentei aqui, é uma indústria diferente, é uma indústria regulada. Né? E uma indústria psicológica, porque como se opera no mundo inteiro, e você opera algo extremamente relevante, né? Que impacta a vida de toda a sociedade, você tem uma legislação internacional e, no caso brasileiro, você tem toda uma legislação do Conselho Monetário Nacional, que é impositiva, e você tem todo um processo de avaliação por um time
o meu time é pequeno, de quase 600 pessoas para avaliar o tempo inteiro todas essas políticas, seja políticas de governança, de integridade, de compliance, ESG. Então, uma indústria muito regulada, você tem um outro papel. Mas, internamente, assim, que eu percebo, conversando claramente com o João Pedro, lá da CVM, essa preocupação dele no que toca a governança, programa de integridade nas companhias brasileiras, né, de mercado aberto. Eu vejo isso muito presente. Outra também indústria regulada, que também a gente tem é a indústria de seguros também. Agora, obviamente, a gente vem discutindo aqui que pequenas companhias, pequenas empresas, aí a Petrobras tem um papel relevante de fomentar isso me deixa muito feliz. Tá? Perfeito. Avançando então, Spinelli e Ailton, essa pergunta aqui eu estou englobando duas, e até um tema interessante, vai gerar um bom debate, não tenho dúvida. O que fazer? Como identificar problemas ao longo do curso, mesmo tendo uma estrutura bem montada? As coisas não ocorrem em conformidade. Como foi tratado, estou fazendo umas adaptações aqui, como foi tratado aqui no painel, o caso das Americanas. Faltou fazer o quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem tiver a resposta. Essa é a pergunta do milhão, né, Ailton? Exatamente. Todos os reguladores, todo mundo está avaliando. O que deixou de fazer? Oi, gente, você quer começar? Essa aqui, o que deixou de fazer? Começa. Eu vou começar. Essa é mais difícil, deixa para ele começar. Essa aqui é muito importante, que quando você percebe que toda a estrutura de governança que a gente vem aqui falando, comitês de auditoria, comitês de remuneração, um comitê de risco, uma diretoria colegiada muito bem estruturada, um conselho de administração muito bem preparado, uma Big Four fazendo auditoria, uma auditoria interna bem estruturada. Mas tinha uma questão central, que era a cultura. Quando você tem um elemento central, e assim dizer assim, eu vou cometer um ato ilícito, ou eu vou tentar mascarar dentro de uma... Não tem estrutura de controle robusta. Eu mesmo sou dirigente, eu sou presidente, já fui do fiscal e agora eu sou deliberativo. Você acredita na estrutura de controle, na área de gestão de risco, o auditor faz boas apresentações para você cobra a implementação das recomendações, você conversa com os diretores da entidade, você conversa com a área de gestão de risco, você conversa com o auditor interno, conversa com o auditor externo. Mas se tiver um processo para, de fato, mascarar, que são processos extremamente sofisticados, não são fáceis. Aí, olhando para os bancos, essa é uma pergunta, o que aconteceu? No que diz respeito aos bancos, no que toca aos bancos, nós perguntamos, por que vocês não consultaram a central de risco? E vocês, porque foi um problema de crédito, nesse caso específico, vocês não conseguiram ver, não? Aí a gente aprendeu, falou assim, os auditores internos e externos, agora vocês vão consultar tal base, vão executar tal teste desta forma. A gente sempre aprende, com todo elemento. Isso não aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Sempre. Tá. Mesmo em todas as estruturas robustas. Por isso que a gente tem essa estrutura de controle completa. Mas, obviamente, a gente sempre vai aprender. E eu vou sempre voltar no ponto central. É a cultura. Se a entidade tem uma cultura de a ética, é complexo. Eu vejo o exemplo aqui da Petrobras. O quanto vocês se reinventaram nesse processo todo desde 2013. Quando eu olho que você é um diretor estatutário que tem mandato, é só inovação, e tem mandato, tem uma auditoria interna que tem mandato, você está se reinventando, ou seja, a gente está aprendendo com o que aconteceu. Tá? Então, eu passo a palavra para você. Essa pergunta é excelente, e aí eu acho que a gente tem que ir um pouquinho na teoria. O que as pesquisas sobre fraude, sobre corrupção, elas mostram? Né? E não há um consenso sobre isso. Que há um elemento humano envolvido, comportamental, mas há um elemento organizacional, um elemento institucional que é fundamental. Então não adianta só olhar para o humano se eu não tenho estruturas de governança e controle. E não adianta eu olhar só para as estruturas de governança e controle se eu esqueço o humano. Eu preciso ter as duas coisas, porque as duas coisas conversam. Se a gente olhar para a literatura que trata das causas da corrupção, que tentou estudar o que causa a corrupção,
Lá na década de 70, as pessoas achavam que era muito cultural. Os pesquisadores achavam que era muito cultural. É cultura, que leva é cultura, é cultura. Aí tem pesquisas que relacionam corrupção com país, com religião, com um monte de coisa. No final da década de 80, os economistas entram na história e falam assim, ó, peraí, não é só cultura não, tem uma coisa de custo-benefício. Se valer a pena, a pessoa faz. Os homens não são anjos. Os homens não são anjos. Então, a pessoa faz uma análise de custo-benefício, valeu a pena, mesmo controlada, ela faz. Agora, mais recentemente, década de 90, década de 2000, e agora a última década, volta um pouco psicologia comportamental estudando isso. No fundo, gente, é um pouco das duas coisas. É uma história que todo mundo tem um pouco de razão. Nós temos que ter uma estrutura de controles e de governança sólida, mas temos que também olhar para a cultura, para as pessoas. Nós temos que misturar as duas coisas. Nós temos que disseminar o conceito e os princípios de integridade para que as pessoas entendam que é bom ser íntegro. É legal praticar, fazer a coisa certa. É legal respeitar as pessoas. A gente dorme melhor, a gente vive melhor. Como é legal ser seguro no ambiente de trabalho. Como é legal subir a escada com corrimão. Como é legal ir ao cinema e ver onde é a saída de emergência. Faz a gente se sentir melhor. A gente faz isso sem perceber. Só que isso não é suficiente. A gente tem também ter governança. A gente também... Por isso, é o problema da corrupção no Brasil. Né? Quando se fala em combate à corrupção no Brasil, tem um monte de gente que acha que vai resolver a corrupção no Brasil transformando a corrupção em crime hediondo. Gente, tem país que estabelece pena de morte para corrupção e tem altíssimos índices de corrupção. Altíssimos índices de corrupção. Não resolve sozinho isso. Nós temos que ter uma série de medidas. Problemas complexos quase sempre exigem soluções complexas. E o combate à corrupção é um desses. É um problema complexo que exige uma solução complexa, de mudança cultural, mas também de criação de instâncias independentes, de instâncias que sejam capazes de responsabilizar, de redução da impunidade. Tem uma série de coisas, de maior transparência, de conscientização das pessoas. Tem um monte de coisa que precisa fazer. Então, a gente fez uma vez uma pesquisa na CGU, uma conferência nacional, para tentar entender o que a sociedade... Foi a primeira Consocial, Conferência Nacional de Participação, de Controle Social e Transparência. Tentar entender o que a sociedade queria que o Estado brasileiro fizesse para que tivesse menos corrupção. Uma das propostas mais votadas foi inserir ética na grade escolar. As pessoas achavam que isso era bom. Pode ser bom, e parece ser bom, mas sozinho não resolve. A gente precisa ter, e isso vai para as organizações. Nós temos que ter medidas que atuem na questão cultural, mas temos que ter governança. Temos que ter controle. Temos que ter medidas de responsabilização. Temos que ter medidas que... Esse conjunto de coisas que eu acho que, pelo menos a minha convicção, né, que é capaz de ter uma organização melhor. Né? Trabalhar nas duas frentes. Acho que é um pouco por aí. Perfeito. Obrigado, Spinelli. Obrigado, Ailton, também. Já iremos começar o nosso segundo painel do dia, o terceiro do nosso congresso, que ontem já tivemos um. O doutor Antônio Edson já está no plenário, fará a moderação. Quero encerrar esse painel passando a palavra para que vocês façam mais 2 minutinhos de considerações finais. Estejam à vontade. Eu só tenho que agradecer o convite, André, o convite também do Conselho e quem nos assiste também aqui no auditório. Fico feliz. Eu gosto de conversar com pessoas jovens, eu vejo muitas mulheres, negros, jovens aqui na plateia, e colocar sempre o Banco Central à disposição e que vocês nos visitem, que vocês nos demandem diálogo, porque a gente tem um olhar muito claro para a sociedade, para além de qualquer governo, qualquer dirigente de plantão. As estruturas de controle, as estruturas de governança funcionam muito bem numa organização, mesmo numa autarquia. Tá? Então, só tenho que agradecer e me colocar à disposição. Um brevíssimo agradecimento, a atenção de todos vocês, uma honra para mim, um prazer estar aqui, discutir, aprender, ouvir Ailton, meu amigo André. Acho que desse debate, né, acho que a gente constrói conhecimento, constrói reflexão, capacidade de refletir, senão a gente fica mero repetidor das coisas que a gente ouve, né? Eu acho que um debate qualificado, com uma plateia tão qualificada, olha o nível das perguntas, né? Perguntas excelentes, acho que cria conhecimento, cria capacidade de reflexão.
dizer que nós estamos à disposição para conversar com qualquer pessoa que venha nos procurar. A Petrobras tem uma obrigação, tem um papel importante no desenvolvimento do país, né? Sem esquecer que é uma empresa estatal, que tem interesse social nas suas ações, e sem esquecer também que tem que cumprir os seus compromissos com relação a todos os nossos públicos, inclusive os nossos acionistas minoritários, e isso se faz com boa governança. Então, espero que tenha sido aí, importante para todos vocês, e agradecer a todos pela atenção a mim dispensada, e ao André, ao CRA do Rio, a pessoa do Wagner, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Peço, então, que se mantenham aqui. Agora eu vou passar a palavra, então, para a administração do evento. Bom, caiu um lenço. Bom, muito obrigada, senhores André Marini, Mário Spinelli e Ailton Aquino, pela excelente participação, e convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, para a entrega dos certificados e brindes. Muito bom, né, gente? Mário. Ailton. E nosso moderador, André Marini. Claro, claro. Chega só um pouquinho para lá, gente, para poder passar todo mundo. Isso, obrigada. Obrigado a todos.